Isso que Jesus está aqui nessa noite. Amém. Gostaria que você curvasse a sua cabeça um momento, mas você fizesse algo diferente agora. Coloque os teus projetos agora na mão do Senhor, seus alvos, sua busca, a tua saúde, a tua vida, de Senhor, eu me coloco por inteiro nas tuas mãos. Senhor, em nome de Jesus, marcamos um encontro com o Senhor aqui nessa noite. Oh Espírito Santo, que abunde e superabunde a graça do Senhor em nossas vidas. Essa noite, ó Deus, nós nos reunimos para ministrarmos para a Santa Ceia do Senhor, o memorial eterno, declararmos o que o Senhor fez por nós naquela cruz, para nos resgatar, para nos comprar por um alto preço. Te louvamos por isso, Senhor. Te bendizemos pela oportunidade de nessa noite estarmos nesse lugar, ao lado dos irmãos, e juntos podermos louvar o Senhor. Recebe, Senhor, nessa noite louvor, recebe a adoração, recebe, Pai, o aplauso, recebe nessa noite, porque o Senhor é digno de tudo isso, da adoração, do louvor, da nossa gratidão. Tu és digno, Senhor. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Te agradecemos, ó Pai, pela bondade do Senhor manifestada, pela cura, pelas revelações, pelo mover do Teu Espírito. Te damos graças. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Amém, Jesus. Amém, igreja. Glória a Deus. Igreja, só um recado rapidinho. Eu falei do discipulado que eu quero começar com a igreja. 4. Amém? Capítulo 4. Glória a Deus. Aqui no versículo 35, Jesus está falando, ele fala assim, ó, olha para a igreja, acompanha a igreja, por favor. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Glória a Deus. Presta atenção um pouquinho só, igreja. Nós vamos hoje ministrar a Santa Ceia. Mas antes eu gostaria de compartilhar uma palavra. Vai ser uma palavra breve, uma palavra para que a gente possa meditar nisso, falar com Deus sobre esse assunto. Um assunto, de repente você já ouviu muitas vezes, de repente você já ouviu ministrar ou já leu sobre isso muitas vezes. E eu gostaria de falar um pouquinho com vocês. Jesus aqui está falando, igreja, que ele está falando de uma colheita. Então ele disse para os discípulos: vocês não dizem que falta 4 meses para a colheita? Ele diz: eu vos digo, levanta os olhos e olha, porque os campos já estão brancos para a ceifa. Está na hora da ceifa, na hora da colheita. Jesus, logicamente, não está falando da colheita do trigo, não está falando da colheita natural, ele está falando da colheita espiritual, ele está falando da colheita de almas. Quando nós olhamos para a Bíblia, eu estava esses dias orando a Deus sobre esse assunto, sobre esse tema, e ele é um tema maravilhoso. Olha para vocês verem, a Bíblia de Gênesis a Apocalipse é Deus procurando o homem. Jesus olha para os discípulos numa ocasião e fala assim: não foram vocês que me escolheram, eu escolhi vocês primeiro. Ele fala: ninguém vai ao Pai senão por mim. Ninguém vem a mim se o Pai não enviar. Nós vimos Deus procurando o homem. Esse amor de Deus, essa sede de Deus para a companhia do homem. Quando Deus criou o homem, nós compartilhamos isso num dos domingos anteriores.
o criou à sua imagem, conforme a sua semelhança. Deus criou o homem com aqueles propósitos que nós mencionamos. O propósito de ser a imagem dele, a representação dele no planeta, na terra, e também para dominar tudo que havia sobre a terra. Mas a imagem e semelhança do homem, a imagem e semelhança de Deus nos criou conforme a sua imagem. E eu vejo Deus tendo um relacionamento com o homem ali no jardim do Éden. Veja Deus, a Bíblia diz que na viração do dia, todos os dias à tardinha, quando o sol estava para encobrir lá no horizonte, eu fico imaginando Deus vindo ali no jardim para procurar o homem e ali conversar com o homem. Você já parou para imaginar, para pensar na sua cabeça qual o assunto que de repente Deus tratava ali com Adão, com Eva? De repente, que assunto ele conversava? Mas o fato é que na viração do dia, todos os dias, ele estava ali, compartilhando com o homem, conversando. De repente, quando o homem cai, quando a queda do homem acontece, ele desobedece a palavra de Deus, ele ouve a terceira voz, a voz da serpente, ou na verdade a voz de Satanás. A incredulidade entra no coração dele, porque ele preferiu ouvir a voz do diabo ao invés de ouvir a voz de Deus. Falamos sobre isso também nos domingos anteriores. Eu quero traçar uma conexão nessa palavra, para que você possa compreender. Deus então ele volta ali. Veja que ele volta, ele é onisciente, onipresente, onipotente, amém, igreja? Ele sabia o que havia acontecido com o homem. O homem, depois da queda, quando ele sabia que Deus viria ali na viração do dia, naquele entardecer, ele correu e se escondeu. Olha que igreja, o homem correu e se escondeu. E na verdade, hoje, quando nós olhamos para o ser humano, para a humanidade em geral, nós vemos isso acontecendo numa escala maior, mas a verdade é a mesma. O homem continua se escondendo de Deus, continua se esquivando, continua fugindo de Deus. Experimenta conversar com as pessoas lá fora, no dia a dia, sobre futebol. Experimenta falar sobre um programa, sobre um filme, sobre alguma coisa. A atenção vai ser muito forte. Falar sobre economia, sobre trabalho, sobre qualquer coisa secular. A pessoa vai te ouvir, vai ser uma beleza, vai haver um compartilhamento. Mas experimenta falar do amor de Jesus para ela. Experimenta falar da sede de Deus em encontrá-la. Experimenta falar desse amor tremendo de Deus para encontrar a pessoa, para de novo ter aquele relacionamento perdido no ego. Você vai ver a pessoa se esconder. Ela vai se esconder atrás de alguma coisa, da vergonha, vai se esconder atrás de algum compromisso, alguma situação, ou seja, vai de repente esconder atrás de uma religião. Eu tenho a minha religião. Não, meu irmão ou meu amigo, nós não queremos falar sobre religião. Eu quero falar do amor de Jesus, que nos procura desde o Éden. Você vai perceber que a pessoa vai se esconder de Deus. Experimenta perguntar para as pessoas no mundo lá fora, no dia, e mesmo na igreja, quem tem o hábito, quem tem o costume de todos os dias não dormir sem ler a palavra de Deus, sem ler o Evangelho, uma passagem, um versículo, um capítulo. Pergunta se é a palavra de Deus, é Deus falando com a gente. Igreja, da mesma forma como Deus ia no jardim falar com Adão ali, compartilhar com o homem, quando você vê a palavra de Deus, quando você a lê, quando você, ouve, quando você busca da palavra, você está ouvindo Deus. Deus está falando com você. Jesus falou para os discípulos, para as pessoas, para os fariseus, para os saduceus, para a época, o povo da época: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então a palavra de Deus, as Escrituras testificam de Jesus.
Se eu quero saber de Jesus, eu tenho que procurar a palavra de Deus. Eu só vou conhecer a Deus se eu ouvir a sua voz. Mas as pessoas muitas vezes podem procurar o Senhor quando querem uma bênção, quando estão debaixo de uma necessidade, de uma situação, de uma perseguição, de um ataque, de uma dificuldade. Aí intensificam em oração, falam com Deus, mas não ouvem com Deus. Ao passo que Deus quer nos falar. Deus quer ouvir o homem, mas quer que o homem ouça ele. Então, quando nós olhamos ali para o Éden, nós vimos Deus indo no Éden procurar o homem. Ele diz: Adão, Adão. E o Adão escondido, e a Eva escondida com ele. E ele procura: Adão, onde você está? Olha o amor, o desespero do coração de Deus. Você não pode chamar de desespero, entre aspas aqui. Mas olha a ansiedade do coração de Deus. Não, Adão, onde você está? E o Adão aparece com umas folhas de figueira cobrindo a nudez. E a resposta de Adão foi assim: ouvi a tua voz e fiquei com medo. Gente, que medo é esse que entrou no coração dele? Por que entrou esse medo no coração dele? Se antes era prazer de conversar todos os dias, era o que completava o coração de Adão e de Eva. Agora entrou medo. Percebe por que as pessoas têm medo de Jesus? Têm medo de ouvir a voz de Deus? Percebe? Isso não é de hoje. O pecado, igreja, nos afasta de Deus. O pecado nos condiciona a termos medo de Deus. O pecado nos afasta da presença de Deus. O pecado. Só o pecado pode fazer isso. Mais nada. As lutas, as dificuldades, os demônios, nada. Mas o pecado afasta. E eu vejo um pouco mais para frente, Deus continua procurando um homem. E de repente a Bíblia diz que Deus encontra um homem chamado Enoque. Ao longo das gerações, então Deus vem procurando um homem. E agora encontra Enoque. E a Bíblia diz que Enoque agradou o coração de Deus, se agradou de Deus, e Deus se agradou de Enoque de tal maneira que Deus pegou para ele. A Bíblia diz que Enoque não morreu, Deus levou Enoque. Para quê? Com qual propósito? Eu não sei te falar, mas está escrito na palavra de Deus. E eu creio. Como levou Elias, ele levou Enoque. Levou Enoque muito tempo antes, é claro. Para ele, para estar com ele. E ele continua procurando o homem. Agora ele quer procurar um representante, uma nação que representasse aqui na terra. E encontra Abraão. Encontra Abraão. Faz uma aliança com Abraão. Uma aliança tremenda, maravilhosa. Abraão, em ti, Abraão, em ti serão benditas todas as nações da terra. De você, Abraão, vai vir uma grande nação, uma numerosa nação. E Adão e Abraão, então, ali agrada a Deus. E Deus faz uma aliança com ele. Veja Deus procurando o homem, igreja. Veja Deus procurando, desejando o homem na sua presença. Deus deseja a sua companhia. Ele deseja você, como deseja a mim, como deseja o homem. E Abraão então responde à aliança. E Deus não oculta nada. Durante o tempo que Abraão viveu, tudo que Deus ia fazer, Deus revelava para Abraão. Lembra do episódio de Sodoma e Gomorra? Deus revelou para ele: vai acontecer isso. Ele intercedeu, Deus falou para ele, porque sabia que o coração dele era de intercessor. Então, Deus ali tem uma comunhão, uma amizade. Ele chama Abraão de amigo. Oh, que coisa linda, gente. Olha o coração do Pai. E eu vejo, nós avançamos mais na história, e agora nós vimos Deus chamando Moisés. Moisés! Deus veio com uma sarça ardente no deserto. Deus veio na forma de fogo numa sarça, e a sarça não consome. E Deus falou: Moisés, aproxima aqui, Moisés, vem cá. E Deus se aproxima outra vez do homem, buscando a presença do homem, buscando a comunhão com o homem. Moisés se aproxima, como Moisés chega próximo dele, batida as sandálias nos seus pés, Moisés. O lugar que você pisa é santo.
presença dele estava ali. E vocês conhecem o desenrolar da história desse homem chamado Moisés. Uma história de um relacionamento a ponto de falar com Deus face a face. A Bíblia diz que Moisés chegava na tenda, ele entrava ali, a glória de Deus descia ali, e Deus falava com Moisés. Olha que gente, coisa linda. Deus procurando um homem para falar com ele. Deus procurando um homem. Deus procura adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Olha a revelação de Jesus. O Pai procura adoradores. O Pai está procurando. O homem fugindo da presença de Deus, Deus procurando o homem. Aí ele fala a Moisés, manda Moisés ir para o Egito, fazer tudo aquilo que ele mandou fazer. E Moisés vai, obedece, responde ao chamado. O próprio Deus, a Bíblia diz que sepultou Moisés. Satanás queria o corpo de Moisés. Olha que guerra espiritual teve ali entre o arcanjo Miguel e o diabo, né? E os demônios. Quando nós lemos Daniel, nós tentamos entender um pouquinho disso. Tão difícil é entender. Mas Moisés, ele relacionou-se com Deus. Mas o projeto comparável de Moisés, Deus então depois mais adiante na história contra Davi, ele mesmo fala: encontrei o meu servo Davi. Oh gente, não foi Davi que encontrou o Senhor encontrou Davi. Coisa tremenda, um menino. Ele era um menino com uma harpa, cuidando dos cordeiros do pai dele. Tocava essa harpa, louvava o Senhor, tinha um coração desejoso da presença, e Deus ia ali. Eu creio que Deus estava continuamente ali. Olha quando Deus fala para Samuel que rejeitou Saul para não ser rei mais, ele fala para Samuel: eu já me provi de um rei, mas era um menino ainda, gente. Mas Deus já estava olhando o coração dele. Eu fico imaginando Davi sozinho, cuidando do rebanho, nas horas ali, levava o rebanho para a água, pegava a harpa, sentava, ficava dedilhando, tocando aquilo, falando com Deus, sozinho. Ali, e o Espírito do Senhor vinha ali, coisa linda. Eu vejo essa reciprocidade de comunhão entre Deus e o homem, na pessoa de Davi. A vida de Davi foi isso. Meu Salmo 51, quando Davi peca, que ele é repreendido, olha lá que ele fala: não retire de mim o Espírito Santo, não tire o teu Espírito de mim. Por quê? Porque ele sabia que ele necessitava dessa comunhão. E Deus o amava de tal maneira que ele falou: homem segundo o meu coração. Nós avançamos mais na história, encontramos os profetas, igreja. Deus falando com a encarnação, falando com o homem através dos profetas. A Bíblia diz que Deus, quando enviava os profetas nas madrugadas, mandava os profetas para falar com o povo. Eu vejo Jeremias, Deus falando através de Jeremias com a nação. Jeremias sofrendo o coração de Deus. Deus revelava a Jeremias. Vê lamentações de Jeremias para você ver, gente. É o coração de um profeta chorando por uma nação que andava de maneira perversa e pecaminosa. Mas na verdade, quando você olha para o contexto daquele livro de lamentações de Jeremias, é o coração de Deus chorando pelaquela nação, que ele tinha jurado a Abraão que seria uma grande nação. Eu vejo o coração de Deus revelado na vida de Isaías, o profeta. Veja lá, ele é o profeta messiânico, ele profetiza a vinda de Jesus, tudo que aconteceria com Jesus. Você lê o Salmo, o Isaías, capítulo 53, é Deus buscando o homem outra vez na pessoa de Jesus. E aí, por fim, Deus falou: basta, basta, agora eu vou lá. Oh, gente, você está entendendo, igreja? Eu vou lá na condição de um homem, para resgatar o homem, para que tenha comunhão comigo. Gente, por isso que a Bíblia diz que Jesus Cristo, sendo Deus, não teve a usurpação de ser igual a Deus. Antes esvaziou-se a si mesmo, aniquilou-se a si mesmo, e tomou uma condição, e veio na condição de homem, um pouco menor do que os anjos. Gente, para nos resgatar, Deus, na
sentindo angústia, todo tipo de situação. Jesus passou por todas as provações, nunca pecou, mas passou por todas as privações e necessidades que nós passamos. Ele, sendo Deus, veio na condição de gente. Isso resume João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou-nos, a expressão desse desejo, desse grito de Deus pelo homem, é mandar o Filho dele vir para morrer por mim e por você, para expiar para sempre o pecado do outro. Gente, é coisa linda. E Jesus, olha João 14:1, olha o que Jesus fala: eu vou para o Pai, eu vou para o Pai, eu vou preparar morada. Oh glória! Gente, eu vou preparar morada. Eu vou na casa do meu Pai, há muitas moradas. Eu estou dizendo, na casa do meu Pai tem morada para todo mundo. Eu vou preparar lugar, e quando eu for e preparar esse lugar, eu vou voltar e vos levarei, para que vocês estejam comigo para sempre, na casa do meu Pai. Essa vai ser a consolação do projeto de Deus, vai ser o retorno daquela visitação, da miração do dia que acontecia no Éden. O homem agora resgatado, lavado, purificado pelo poder do sangue de Jesus, ele veio na condição de homem para resgatar ele. Glória a Deus, coisa linda, gente, coisa maravilhosa é isso. Abra a sua Bíblia, por favor, em Lucas capítulo 14, em nome de Jesus. Glória a Deus. Lucas capítulo 14. A Bíblia está dizendo em Lucas capítulo 14, Jesus está contando uma parábola. Eu quero focar alguns minutos com você nessa parábola que Jesus conta. Presta atenção, presta muita atenção nessa parábola. Capítulo 14 de Lucas, versículo 16. Glória a Deus. Ali tem também na parede, se você não tem. Ele, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. A hora da ceia enviou o seu servo para avisar os convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a escusar-se. Disse o primeiro: comprei um campo, preciso de vê-lo, rogo que me tenha por escusado. Versículo 19: outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las, rogo-te que me tenhas por escusado. E o outro disse: casei-me, por isso não posso ir. Versículo 21 fala assim: voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade e traz para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Verso 22: depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, ainda há lugar. Versículo 23: respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará da minha ceia. Igreja, que coisa! Agora nós olhamos para esse lado do projeto de Deus. Presta atenção. Jesus conta em forma de parábola. O homem preparou uma festa. Jesus preparou um lugar para nós. E o convite está feito. O convite para anunciar a palavra, para dizer às pessoas: olha, Jesus morreu por você, ressuscitou e vive por você. Ele preparou um lugar para você. Mas olha a atitude dessas pessoas. Um fala assim: olha, eu comprei um campo e, por favor, você me deixa de fora, eu não posso ir para esse projeto. Não posso. Campo, igreja, fala de planos e de projetos pessoais. Nós nunca vivemos uma época, eu falei outro dia, que o mundo está hoje vivendo a maior quantidade de habitantes que já existiu no planeta, e não vai existir nunca mais a quantidade que existe hoje.
Mas também nunca vai existir uma geração que busque os seus próprios planos e os seus projetos em detrimento ao reino de Deus. A Bíblia diz: buscar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Mas nós vivemos uma época onde os homens estão correndo de um lado para o outro, insaciáveis nos seus projetos, nos seus planos. Nunca saciam, nunca, nunca. Buscando de um lado para o outro, correndo de um lado para o outro. Comprei um campo, comprei uma fazenda. Eu não posso me envolver com o teu projeto agora, Senhor. Eu tenho que cuidar desse campo. Eu tenho um projeto pessoal. Não dá agora, não tem como me envolver. Desculpa, deixa eu fora dessa festa. O segundo grupo de pessoas: se olha, eu comprei 5 juntas de bois e eu tenho que experimentar. Eu tenho que experimentar. Olha, eu tenho um projeto agora, comecei uma nova etapa de trabalho, estou muito envolvido, estou até aqui, não tenho tempo. Não tenho. Não tenho tempo para falar do Evangelho para as pessoas, não tenho tempo de envolver com Deus, não tenho tempo de orar, não tenho tempo de ler a Bíblia, não tenho tempo nem de ir na igreja. Desculpa, mas deixa eu fora. Eu tenho que experimentar as juntas de nós. Eu estou tremendamente ocupado. Essa é a sociedade que nós vivemos. Essa é a época que nós vivemos. Estamos ocupados demais para responder ao chamado de Deus. Estamos extremamente ocupados com os nossos projetos, com os nossos alvos, em já juntar, em amontoar, em ter. Estamos ocupados. O terceiro respondeu: eu casei. Eu não posso ir. Não posso. Esse aqui nos mostra o grupo de pessoas que a sua própria família impede que eles se envolvam com o projeto de Deus. Por isso Jesus fala que se você não aborrecer pai e mãe por amor dele, não vai dar certo. Você não vai se diminuir. Então tem que ir lá aborrecer meu pai. Não é isso que a Bíblia está falando. É quando os seus familiares se oporem e você ceder à oposição, ou estar tão embaraçado com a sua família, você não tem tempo de fazer a obra de Deus. Ele está dizendo isso: eu casei, eu não posso, deixa eu de fora. Deixa eu falar uma coisa para você. Você fez um projeto tremendo para a sua vida, comprou 5 juntas de bois, um projeto tremendo. E se Deus chegar para você e dizer assim: me dá esse projeto, eu vou te dar o meu para você cuidar, qual seria a sua resposta? Se eu dissesse para você: abre mão agora, abre mão do seu projeto, não é isso que eu tenho para você. Você preparou, você correu atrás, mas espera aí, eu preciso de você aqui, ou ali, ou lá, para tal projeto. Você abriria mão. Você abriria mão. Qual seria a sua resposta para ele? A verdade, igreja, é que Deus, Ele anseia pela comunidade. Ele anseia pelo resgate das pessoas, das almas. Mas se nós que sabemos que temos a boa nova, se nós nos calarmos, as pedras vão clamar. Eu quero concluir aqui dizendo para você: eu preguei outro dia aqui sobre aquela história quando Samaria foi cercada, aquela cidade foi cercada. E a Bíblia diz que uma fome intensa caiu naquela cidade. As pessoas estavam praticando canibalismo. Eu preguei sobre isso outro dia aqui. E a Bíblia diz que os sírios estavam acampados em volta de Samaria. Ninguém saía, ninguém entrava na cidade. Quem saía morria, quem entrasse não tinha jeito de entrar. E a Bíblia diz que 2 leprosos estavam lá de
lá com a barriga cheia, que ia morrer aqui de fome. Foi o pensamento deles. Você leu já esse texto. E eles foram lá. Chegando lá, tinha acontecido uma situação. Deus tinha feito, eles ouviram os troncos de cavalos de guerra e eles tinham fugido. E aí os leprosos aproveitaram de todo o despojo que eles tinham deixado para trás. E comeram, e pegaram as coisas, pegou ouro, pegou prata, pegou comida, mas afastaram. No tempo que eles estavam se afastando, Deus falou assim: espera aí, nós temos uma obrigação de voltarmos lá para avisar o povo da cidade que está morrendo de fome, que o Senhor já operou um grande livramento. Nós não podemos deixar acontecer um dia sem avisar. Na verdade, igreja, eles tipificam a igreja. Temos hoje centenas de milhares, talvez até milhões de crentes, de cristãos, de evangélicos dentro das igrejas, satisfeitos com um carro novo, com a casa nova, o casamento tudo certinho, os filhos uma beleza, está tudo muito bom, a melhor comida na mesa, está tudo bom, a vida totalmente acertada, equilibrada, mas não voltamos para avisar as pessoas. Olha, Jesus fez esse milagre na vida e pode fazer na sua vida. Pode fazer na sua vida. Aqueles leprosos, eles voltaram para avisar, apontando para a igreja que precisa ir atrás do perdido. É nossa obrigação. Paulo falou: foi imposta essa obrigação de ir aos perdidos e anunciar o evangelho. Obrigação. Também preguei aqui sobre Gideão. Gideão, Deus disse para ele livrar Israel da mão do inimigo. E Gideão leva 32 mil soldados para a batalha. Quando eles estão saindo para a batalha, Deus fala: não, 32 mil é muita gente. Apregou que é covarde e medroso, voltou para casa. Quantos voltou, gente? 22 mil voltou para casa. Eu falei que esse tipo de pessoas são os descompromissados, os covardes, os medrosos, os que não querem nada com nada. São israelitas? São. Provaram do melhor de Deus? Provaram. Foram libertos também? Foram libertos também. São salvos esses tipos de pessoas dentro da igreja? São salvos também. 69%. 69% é preguiçoso, medroso, covarde, enfim. 69%. E ele então mandou: leva nas águas esses outros que sobrou, esses 10 mil. E eles vão beber água. Eu falei sobre isso também. Os que levaram a mão na água, trouxe a água na boca, olhando para os lados, Deus falou: separa esse. Foram 300. Os outros 9.700 abaixaram para beber displicentemente a água, o que significa 39%. 39% dos cristãos, segundo esse ponto aqui, são displicentes. Não vigiam a sua vida, não vigiam a língua, não vigiam a sua vida espiritual, não vigiam a sua vida conjugal, não vigiam a sua vida espiritual. 39% displicentes, e muitas vezes caem, sofrem. 300 homens, 1%, menos de 1%, que eram 32 mil, apenas 300 foram, responderam ao chamado de Deus. E 1%, 300 pessoas, 300 soldados foram. E as armas que eles levaram na mão, vocês conhecem a história, levaram um cântaro vazio, levaram tochas e levaram trombetas. Havia aproximadamente 135 mil soldados inimigos que tinham vindo contra eles. Deus mandou 300 homens. Não é quantidade, é qualidade que faz a diferença. A quantidade vai ser salva, a quantidade, pode ter certeza. Mas quem vai receber o galardão é a qualidade.
É os que entenderam o projeto, entenderam o propósito, que entraram em Deus. Por isso, naquele dia, a Bíblia diz: uns vão receber galardão de ouro, outro prata, pedra e assim por diante. Uns vão ter a obra aprovada no fogo, vão receber um palho. Paulo diz que os astros do céu não têm o mesmo brilho. Já percebeu? Só de estar lá vai ser uma grande glória. Mas haverá os que vão estar e vão brilhar mais, porque entenderam o propósito, ouviram o grito de Deus e responderam esse grito. Onde você está? O que eu disse. Isaías ouviu esse grito: a quem enviaremos por nós, diz o Senhor. Envia-me a mim, Senhor, eis-me aqui. Com todas as dificuldades, limitações de Isaías, ele falou: eu estou aqui disposto a ir. Deus falou: vai. Ele falou: mas eu sou de um homem de impuros lábios, meus lábios são impuros. E Deus mandou um anjo pegar uma brasa com uma tenaz no altar dele e colocar na boca de Isaías, para que fosse então purificar os seus lábios. Gente, a disposição tem que ser nossa. O trabalho de Deus, Ele faz, mas a disposição tem que ser nossa. Se nós não nos dispusermos, como é que nós vamos querer estar na festa das bodas do Cordeiro? Se nós compramos um campo, não podemos ir. Se nós compramos uma junta de bois, estamos muito ocupados, buscando somente a prosperidade, mais nada. Se nós estamos tão envolvidos apenas no nosso projeto familiar, casei, não posso ir. Talvez até estava baseando o sono, porque as pessoas que não casavam naquela época não iam para a guerra durante um ano. Mas a urgência de levar o Evangelho não nos permite ficar um ano esperando sentado. Não nos permite. É urgente. O grito de Deus é urgente para alcançar as almas da fé. Os 300 de Gideão levaram então trombeta, levaram um cântaro e levaram a tocha. E o Gideão separou em 3 grupos de 100. Falou: olha, ao meu sinal vocês quebram o cântaro, toca a trombeta e acende a tocha. E eles cercaram Arraial do inimigo. E quando o Gideão gritou lá do outro lado, eles gritaram todo mundo junto e quebrou as botijas que eles estavam levando vazias. Quebraram, tocaram a trombeta e acenderam as tochas. O próprio inimigo ficou alvoroçado e um matou o outro a espada. O exército de Gideão não usou a espada. Eu quero entender que aquele cântaro tipifica o ser humano. Sem quebrantamento não há vitória. Não há presença de Deus, quebra o cântaro. Eu quero crer que a tocha acesa era o Espírito Santo conduzindo a vitória. E eu quero entender que a trombeta era a pregação do Evangelho. Quando você pregar a palavra, vai haver uma confusão no arraial do inimigo, igreja. Ele vai ter retirado em nome de Jesus. Porque vai prevalecer a palavra de Deus. Jesus falou assim: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não prevalecerão. Amém, igreja? Em nome de Jesus, antes de nós ministrarmos a ceia, eu quero reforçar isso para você. Responda ao convite da festa. Responda ao grito de Deus. Responda. O coração de Deus, Ele palpita por você e por mim, para levarmos a boa nova às pessoas. Responda a esse